Oi pessoal, hoje vamos mergulhar no universo de importação de dados. No tutorial de hoje trago duas dicas pro para quem quer dominar a importação de dados via CSV ou dados de API para o Zeno Backend. Então se você deseja evitar dados duplicados e criar relacionamentos para suas tabelas, esse vídeo é para você. Seja bem-vindo ao vídeo de hoje, aqui é o Lui da Build Pro. Aqui eu dou dicas de como gerar receitas com tecnologia no-code, seja você empreendedor ou desenvolvedor. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Vamos lá para a tela do computador? Então vamos lá pessoal, os endpoints que eu vou usar são os que eu fiz aqui para essa live. Eu fiz uma live chamada Como migrar o banco de dados de Bubble para o Zeno, né? Aqui eu estou puxando os dados do Bubble por Data API, dessa tabela aqui chamada Produtos, com esses campos aqui que você está vendo, né? Agora, se você fizer por CSV ou fizer por Data API, o processo é muito próximo, tá? Deixa eu mostrar para você aqui. Se eu fizer importando o CSV, o que eu vou ter aqui? Como os nomes aqui só são os mesmos, ele está puxando automático, né? Mas a imagem está vazio. Por quê? Eu estou puxando dessa tabela aqui e aqui já está a imagem. Eu não estou puxando a URL. E eu preciso da URL para processar e jogar lá para o banco de dados do Zeno. Então, por CSV, você tem que tomar esse cuidado aqui que você vai precisar mandar a URL por campo texto. Toda vez que você fizer uma migração, você simplesmente vai jogar aqui tudo por texto, o número e um boolean, né? O resto vai tudo, por exemplo, imagem vai para o URL, se for um arquivo vai para o URL. Depois você criar relacionamentos e fazer o upload de arquivos para o servidor do Zeno. Então eu vejo um erro comum aqui das pessoas simplesmente querer fazer a migração e assim, aquele relacionamento que eu tenho naquela tabela não funciona. Sim, não vai puxar. Mas você pode criar aqui no Zeno e não é difícil, tá? É bem fácil. Vamos lá. Tá. Deixa eu te mostrar ali a tabela que tá vazia, né? Então vamos lá. Eu não vou explicar ponto a ponto por que eu fiz cada coisa aqui. Se você não entendeu o que eu estou fazendo aqui, eu recomendo que você vá lá na live, assiste aqui, porque aqui eu explico o que eu fiz, por que eu fiz com detalhes, né? Inclusive respondo dúvidas do pessoal lá, né? Mas eu vou recapitular o que esse Function Stack está fazendo, né? Ele está puxando, está fazendo uma chamada de API lá para o Bubble e está retornando um monte de coisa, porque ele simplesmente retorna o request, retorna o result, retorna um monte de coisa, né? E eu quero uns dados limpos, né? Então o que eu criei? Eu criei uma variável aqui e tô indo aos caminhos até chegar no caminho results, que é o que eu quero, que é uma lista de resultados exatamente como eu quero aqui. E eu vou iterar, né? Ou seja, eu vou manipular uma lista, então eu preciso usar uma função chamada for each loop, onde aqui eu manipulo cada item dessa lista separadamente, né? Cada item dessa lista eu crio uma imagem, né? Que eu tô puxando lá, tô concatenando isso aqui lá da imagem, né? E depois eu tô criando um banco de dados e tô puxando aqui cada item da lista, exceto a imagem, que no Zeno você não vai criar o registro com uma imagem, tudo no mesmo registro, você vai ter que fazer a imagem separada, principalmente quando você está fazendo migração, porque você vai puxar a URL lá do servidor do Bubble e vai fazer o upload para o servidor do Zeno. Então aqui, se eu rodar, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente puxar aquilo lá e vai jogar no meu banco de dados, né? Ok, vamos ver lá na tabela? E lá na tabela produtos, então tá tudo aqui. Então, se eu repetir esse processo, porque na vida real o que acontece? A gente faz essa migração, geralmente num produto que já vai ter várias tabelas, então eu faço a migração uma vez e depois eu vou ter que fazer de novo, a aplicação tá rodando, eu tô fazendo outras tabelas e agora eu vou fazer de novo. O problema é que se eu simplesmente fizer de novo, ele vai duplicar os dados, então eu vou ter duas vezes os mesmos dados lá na tabela. E não é isso que eu quero. Eu quero que na segunda vez ele só me adicione no registro os dados que não existem, porque os já existentes eu simplesmente não quero adicionar no registro. E isso é bem fácil de fazer aqui no Zeno. Deixa eu mostrar como é fácil fazer isso aqui, né? Então, puxar produtos do Bubble. Então, eu vou rodar uma vez. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deletar aqui o número 2, o número 4, o número 6, o número 8, né? Então, eu tô deletando morango, Coca-Cola, suco de laranja e sabão em pó. Então, o que eu quero? Que a próxima vez que eu rode, só me venha morango, Coca-Cola, suco de laranja e sabão em pó. Então, eu vou aqui
nesse endpoint, e o que eu vou fazer? Nesse loop aqui, a primeira função que eu vou adicionar aqui é uma função chamada database request, a gente vai lá no database request, chamada hasRec, que quer dizer aqui na descrição, ó, descubra se um registro existe, né? Eu quero que esse registro aqui, produto, existe. Eu vou colocar aí dentro do loop, que tá fora, né? Então, qual é o campo lá que ele vai ver se existe ou não? Eu tô usando o campo nome, mas você pode usar qualquer campo único, né? Você pode usar o ID do Bubble, se você quiser, porque quando você faz a migração, mas enfim, aqui o nome ele não repete, né? Então eu vou colocar item.nome. Então, se já existir um registro com esse nome, ele vai, até vou colocar aqui, ele vai, essa função vai me retornar um boolean, produto existente. Então, simplesmente vai assim, se já existe, true, se não existe, false, né? Então eu preciso colocar aqui uma condicional. Por quê? Datamade manipulation, conditional. Por quê? Se essa variável produto existente for true, o que eu vou fazer? Nada, né? Então, se já existir, eu não vou fazer nada. Agora, else, se não existir, eu vou criar a imagem e vou criar o registro. Então, ó, muito fácil, como eu falei. Então, tá fazendo chamada lá, tá olhando. Aqui, ele adicionou só morango, Coca-Cola, suco de laranja e sabão em pó, que são aqueles que eu deletei lá a primeira vez, ok? Então essa é a primeira dica. A segunda dica é criar os relacionamentos. Por quê? Porque aqui, o que a gente tem? Aqui a gente tem categorias que se repetem, né? Frutas, aqui está como texto. Se eu simplesmente deixar aberto, você pode, enfim, controlar isso lá no front-end, mas se eu mudar aqui, eu não mudo todas as categorias, né? Eu mudo só aqui, na verdade eu estou transformando esse item aqui em uma outra categoria, porque não está igual às demais, né? Então o que normalmente se faz no banco de dados relacional? Você vai lá criar uma tabela chamada categorias, com o nome da categoria, né? Então o nome da categoria. Aqui eu vou usar uma colinha, né? Bebidas, frutas e produtos de limpeza. Ok. Então aqui eu vou colocar manualmente. Bebidas, frutas e produtos de limpeza. Ok. Então assim, eu vou lá no produtos. Aqui como tem 9 só... Ah, tá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar o relacionamento lá, né? Naquela tabela eu criei uma tabela categorias. Eu vou criar esse relacionamento. Aqui, como são 9 só, não ficaria tão inviável colocar um por um aqui. Mas a gente sabe como uma aplicação real vai ter centenas, milhares, centenas de milhares, milhões de registros. Você simplesmente não vai conseguir fazer isso manualmente. Então tem problema que você vai conseguir fazer isso de forma fácil também lá. Né? Deixa eu criar um endpoint aqui, colocar assim, ó. Criar relacionamentos. E também essa parte também eu explico na live, né? Eu explico... Ah, tá até tem um endpoint aqui. Criar relacionamento simples, que é o que eu vou fazer agora. E criar relacionamento de lista. Porque aqui no produto é só uma categoria. Mas, se isso aqui fosse uma lista, se um item pertencesse a várias categorias, múltiplas categorias, isso aqui seria uma lista, né? Eu trabalharia de uma forma um pouquinho mais complexa, mas se você quer fazer uma lista de relacionamento de lista, vai lá na live que eu explico, tá? Então, criar relacionamentos. Qual que é o primeiro que eu vou fazer? O primeiro que eu vou fazer é fazer um query all records, que seria correspondente ao do search for, né, lá do Bubble, de produtos. E vou retornar aqui eu poderia fazer um filtro, né, que seria constraint by custom query, né? Ah, eu quero que esse campo aqui seja tal, mas eu não vou fazer isso, eu quero simplesmente que volte todos, né? Então eu vou até colocar aqui, assim, todos os produtos, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai iterar dentro dessa lista de produtos. Então a gente vai no Data Manipulation e vai criar um for each loop, né? Então qual que é a variável? Todos os produtos. E vai referir a cada item como item. Então cada item dessa lista é um item, né? Está chamado como item. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou lá no Database Request e vou usar um get record. Qual a diferença entre os dois aqui? Esse aqui volta uma lista, esse aqui volta um registro único. Então eu vou lá na categoria, né? Então quando a categoria, o nome da categoria for igual ao item.categoria, lembra que o item é cada item unitário da lista, né? Então item.categoria, o que vai acontecer? Ele vai me retornar a categoria. Então eu vou até colocar assim, output, vou botar assim, ó, get categoria. Né? Então,
E agora o que eu vou fazer? Eu não vou para cada item do lista, eu não vou criar, né? Eu já está criado, então eu só vou editar, né? Então eu vou database request, vou editar aquele registro chamado produtos. Então, qual que é o campo, né, do produto que eu quero alterar? Eu vou simplesmente fazer o seguinte, eu vou no item.id. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente alterar todos os produtos da lista, porque todos os itens vão ter um ID, ele vai puxar todos os IDs, então vai alterar cada item da lista, ele vai alterar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a categorias, que é categorias.id, que é o relacionamento, e vou colocar essa variável aqui, getCategoria. Então, o que ele está fazendo aqui? Está puxando todos os produtos, voltando uma lista. Eu vou iterar em cada item dessa lista, mas primeiro eu vou puxar a categoria, qual é a categoria certa para poder fazer esse relacionamento, e depois eu vou editar e vou adicionar essa categoria, né? E aqui eu vou colocar como todos os produtos, porque aqui eu já consigo ver se funcionou ou não funcionou. Aqui já deu para ver que deu certo, ó. Categoria ID2, categoria ID1, vamos lá na tabela. Produtos, ó, aqui já fez o relacionamento, né? Frutas, bebidas, produtos de limpeza. Se, por exemplo, lá a gente alterar agora na categoria, se alterar o nome, né? Para produtos de limpeza, eu colocar assim, cuidados, sei lá, com cuidados de casa. Né? Então você vai ter todos, inclusive se você colocar outras propriedades, né? Então simplesmente ele vai trocar todos ao mesmo tempo, cuidados de casa, ok? Essa aqui foi só uma referência, você pode deletar isso aqui, assim como você poderia usar esse ID Bubble para criar os relacionamentos caso você puxe lá do Data API do Bubble. Essas dicas são básicas, mas ajudam muito, né? Para quem está fazendo essa migração de dados. E não perca o próximo vídeo, que eu vou começar a dar umas dicas mais intermediárias e avançadas para vocês. Tchau, tchau!